Tudo bem, professor Wellington, Professional. Vamos começar a aula aqui, uma mini aula de redação do Enem 2025. Então, uma redação ela precisa ter três partes principais para o desenvolvimento de uma redação, um texto. Ele tem a introdução, que é a apresentação do tema da redação. Você pode apresentar até três temas de redação na introdução. Na introdução você faz a apresentação da redação. Aí você pode fazer até com três linhas. Aí você tem o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele vai ser responsável pela argumentação da redação. Ou seja, você pode fazer três temas na introdução: corrupção, saúde e a questão da fome. Por exemplo, na introdução, corrupção, saúde e questão da fome. Daí você vai para o desenvolvimento. Cada parágrafo do desenvolvimento pode ter até 8 linhas, que é o ideal. Aí você vai falar sobre corrupção, saúde e a fome. Você faz um parágrafo para corrupção, um parágrafo para saúde e um parágrafo para fome. Cada parágrafo com até 8 linhas, cada parágrafo, que vai somar no total de 24 linhas. Mais a tua introdução, 3 linhas, você tem 27 linhas. O desenvolvimento, você faz a argumentação da tua redação. E a conclusão você pode fazer até com 3 linhas, daí vai dar no total de 27, vai dar 30 linhas. A conclusão, você vai dar uma opinião, você vai dar uma solução para os temas apresentados da redação. A redação, ela tem no máximo até 30 linhas, que podem ser escritas, e tem um número mínimo de linhas, que é até 15 linhas, número mínimo de 15, 20 até 30 linhas. Você não pode fugir do tema da redação. Digamos, você está falando sobre um tema sobre a história do Brasil. Você não pode fugir desse tema da história do Brasil. Então você é eliminado da redação do Enem. Você não pode repetir palavras, você pode usar sinônimos de palavras. Por exemplo, você está falando do Brasil, daí você pode falar o país, a nação. Você está usando sinônimos no teu texto para não repetir palavras. Okay, correto? Depois você também pode apresentar argumentações fora do senso comum. Para uma redação é muito importante que você fuja do tema, fuja do senso comum. O que é o senso comum? O que a maioria das pessoas fala? Era uma vez o Brasil nos dias atuais. Isso é um senso comum. Então você pode apresentar dados mais numéricos, mais argumentativos, melhores do que o senso comum. Porque se for no senso comum, a tua redação não vai ter muita nota produtiva para a tua redação. Aí você pode apresentar exemplos na tua redação com dados numéricos atuais. Segundo a reportagem do jornal Oeste, da revista Oeste, por exemplo, segundo a reportagem da revista Oeste, 25% dos brasileiros encontram-se no estado de favorecimento contínuo. Um exemplo que eu estou te dando. Daí você está apresentando dados numéricos da tua redação. Não significa que esses dados que eu te dei é os dados corretos, só para te apresentar uma solução. Daí você pode apresentar dados numéricos. 25% da população, 30% está passando fome, 40% do sistema de saúde está corrompido, a corrupção no Brasil atinge 50% das instituições. Só estou dando um exemplo. Daí você pode apresentar esses dados na tua argumentação, nos pontos ali que você vai apresentar, para a tua redação ficar mais enriquecida e dominando que você está atualizado dos assuntos. Aí você pode ler revistas, ler jornais, estar sempre atualizado para não cometer erros ortográficos, para não cometer erros de escrita na oração, nas frases da redação, e para que você tenha bastante argumentação na tua redação para fugir do senso comum, certo? Então, resumindo aqui a redação do Enem: introdução, 3 linhas; desenvolvimento, 3 parágrafos com 8 linhas cada um, 24 linhas, mais 3 linhas, 27, uma conclusão apresentando a solução para a redação, solução para o tema, mais 3 linhas, 30 linhas, redação perfeita. Não pode ter erro ortográfico, pode ter erro ortográfico, mas vai ser descontado. Não pode fugir do tema. Isso é prático. Você não pode fugir do tema da tua redação. Se você fugir, você é eliminado. Você está falando de um tema, digamos, história do Brasil, você está falando lá sobre outro assunto lá sobre mecânica no Canadá, você está totalmente fora do assunto da redação. Isso eles eliminam você da redação. Na questão de você estar nos erros ortográficos serão descontados.
Não é bom repetir palavras na redação. Você está falando Brasil, depois você fala Brasil de novo. Então você usa sinônimos, como eu disse para vocês: país, nação, Brasil. Você apresenta argumentações fora do senso comum, ou seja, que todo mundo fala. E você apresenta exemplos com dados numéricos atuais, citações de onde você tirou essa notícia, esses dados, que enriquece a tua redação. É bom você ler revistas, jornais, estar sempre atualizado para escrever uma boa redação. Né? E cuidar também com a letra, com a pontuação, né? Para você escrever uma boa redação no Enem. Então, era essa aula. Essa é uma aula introdutória só para apresentação de como desenvolver uma redação no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio 2025. Muito obrigado. Deixa eu finalizar aqui.